Olá! Hoje vamos analisar os números mais recentes do setor elétrico brasileiro, focando na performance real das usinas eólicas e solares. Isso é referente a abril de 2025, tá? A fonte é o ranking operacional que a ePowerB compilou usando dados lá da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Exatamente. E esse levantamento é chave, viu? Porque ele vai além de só olhar a capacidade instalada. A gente olha para o fator de capacidade, que mostra a geração efetiva, né? E também para o impacto das restrições operacionais, o famoso constrained off, que acaba limitando a produção. Certo, o fator de capacidade, ou FC, como o pessoal chama, ele diz quanto a usina realmente gerou comparado com o máximo que ela poderia, né, naquele mês. É um termômetro importante de eficiência. E como é que ficou o cenário geral em abril? Olha, em abril a gente tinha 1.133 parques eólicos operando. Isso dá uns 34,8 gigawatts de potência instalada. E o fator de capacidade médio ficou em 36,8%. E na solar? Na solar fotovoltaica eram 645 usinas, totalizando 18,61 gigawatts. O FC médio foi um pouco menor, 21%. E a expansão continua forte, imagino? Como foi o crescimento aí nos últimos 12 meses? Sim, continua. Mas olha só que interessante, com um ritmo bem diferente entre as fontes. A capacidade solar cresceu, 31,9%. Adicionou 4,5 gigawatts. Foi um salto. Bastante coisa. Já a eólica avançou 9,1%, somando mais 2,9 gigawatts. Esse crescimento bem acelerado da solar pode indicar não só custo caindo, né, mas talvez uma agilidade maior nos projetos que se conectam na distribuição. Eles costumam sofrer menos com gargalos da rede básica. Ah, interessante essa dinâmica. Faz sentido. E quem brilhou mais no ranking solar de abril? Qual usina teve o melhor fator de capacidade? O grande destaque foi o Parque Ibimirim 9, lá em Pernambuco. É da Electron Energy e a energia vai para a Bomix. Ele alcançou um fator de capacidade de 33,3%, bem acima da média, né? Utiliza módulos Canadian Solar, inversores TBA e trackers da Array. 33,3% é um número bem expressivo para a solar. E você comentou da conexão na distribuição, isso ajudou na performance. Ajudou, e muito. Ibimirim 9 e também outros 16 dos 20 parques solares com melhor desempenho estão na rede de distribuição. E o ponto-chave, eles não tiveram nenhum corte por constrained off em abril. E isso com certeza impulsiona o resultado final, né? Com certeza. E ferramentas como os dashboards da ePowerB são ótimas para isso. Dá para ver o histórico, comparar os ativos, visualizar se a performance é constante ou se tem sofrido restrições. Entendi. Facilita a análise. Agora, vamos mudar o foco para o vento. Na energia eólica, quem ficou na ponta em abril? No cenário eólico, o primeiríssimo lugar foi para Ventos de Santo Abraão, na Bahia. Pertence à Enel, usa turbinas da Vestas e atingiu um fator de capacidade de 53,97%. Uau, quase 54%. É uma diferença bem grande para o líder solar. Isso é o normal ou abril foi um mês de ventos excepcionais por lá? E a conexão dele como é? Olha, é uma performance excelente, sem dúvida. A diferença entre os fatores de capacidade eólico e solar já é esperada, né? Pela natureza de cada fonte. Mas chegar a quase 54% é um resultado muito forte. E diferente do líder solar, Ventos de Santo Abraão está conectado na rede básica. Assim como 17 dos 20 parques eólicos de melhor desempenho, aliás. Ah, então ele está mais exposto ao risco de constrained off. Exatamente. O que torna esse resultado de 54% ainda mais notável, né? Porque ele conseguiu gerar muito mesmo estando sujeito a esses cortes. E, de novo, a plataforma da ePowerB ajuda a entender o contexto. Com os mapas, o monitoramento, a gente consegue ver que Ventos de Santo Abraão está no cluster Morro do Chapéu Sul, por exemplo. E aí dá para analisar o histórico de restrições específico daquela área, daquele conjunto. Entendido. Então vamos falar mais desse tal de constrained off. Quais as novidades de abril? Teve melhora nos cortes? Sim, tivemos uma notícia relativamente boa. As perdas totais por constrained off, ou seja, a energia que deixou de ser gerada por causa das restrições, caíram 31,1% em comparação com fevereiro. O total perdido foi cerca de 0,758 milhões de megawatt-hora. Uma redução importante, mas
ainda é um volume considerável de energia que não entrou no sistema, né? Com certeza, ainda é muita coisa. E quais foram as principais causas para essas restrições em abril? O que levou a esses cortes? A principal causa, disparada, foi a razão energética, que a gente chama de EN. Respondeu por 61% das perdas. Basicamente significa que tinha mais oferta de energia do que a rede podia escoar, ou o sistema precisava naquele momento específico. É um excesso de geração localizado, digamos assim. Entendi. Excesso de oferta. E as outras causas? Depois veio a confiabilidade elétrica, a CNF, com 37%. Esses são cortes feitos para garantir a segurança e a estabilidade do sistema elétrico. E por último, bem pouquinho, só 2%, foram as razões externas, a RELI. Isso pode ser por manutenção na rede, alguma falha específica, e esses casos podem até ter ressarcimento. Então, a maior parte foi por excesso de geração mesmo, a EN. E mesmo com a redução geral, teve alguma região ou conjunto que sofreu mais? Qual teve o maior corte percentual? Teve sim. O maior impacto percentual foi lá no conjunto Itarema 5, no Ceará. Ele teve 26,18% da sua geração potencial simplesmente frustrada por causa das restrições. É quase um terço da energia que poderia ter gerado, né? Nossa, 26%. É muito alto, mostra bem como um gargalo local pode impactar forte. Exatamente. E os estados mais impactados percentualmente em abril foram Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e também Minas Gerais. Isso afetou várias subestações importantes, como Acaraú 2, Sobral 3, Jaíba, Mossoró 2. Tem a lista completa lá no relatório. Fica muito claro que entender essa dinâmica toda, a performance real contra as restrições da rede, é essencial para quem atua no mercado, seja na geração, na comercialização, até no planejamento, né? Sem dúvida alguma. É o que os minhas contas define a rentabilidade, a eficiência real dos projetos. Não adianta só ter um bom recurso natural se a energia não consegue chegar onde precisa, né? E para quem quer, assim, mergulhar fundo nesses dados todos, ver os rankings completos, os detalhes de cada parque, a tecnologia que usam, o histórico de restrições, aí o caminho é acessar a landing page da iPower Bay. Lá dá para baixar o relatório completo do ranking operacional de abril de 2025 e também vale a pena conhecer as funcionalidades da plataforma de inteligência de mercado deles. É informação de qualidade para tomar decisões mais estratégicas. Exato. E fica até uma questão para a gente pensar, né? Com essa expansão contínua das renováveis, mais os leilões que vêm por aí, os reforços na transmissão, como será que isso vai reconfigurar esses rankings e o cenário de restrições nos próximos anos? É algo para acompanhar de perto.